Olá, queridos. Vamos dar continuidade ao conteúdo da semana sobre cutelaria. Agora que já vimos os tipos de facas, vamos entender as partes da faca-chefe. A faca-chefe, como a gente vê aqui na imagem, e vimos anteriormente, essa faca, ela vai estar enumerada e cada número ele vai identificar uma parte da faca. Então, inicialmente, a gente tem aqui o número 1, tá? Que é essa parte, e é denominado de ponteira, usada para fazer incisões finas e furar alimentos. Então, essa parte aqui, a ponta, é o primeiro terço da lâmina, e ela pode ser usada também para cortar legumes macios e ingredientes pequenos, bem como ligamentos, enfim, de carnes e também fatiar finamente. Aí pode-se usar essa lâmina, que é essa parte aqui, referente a 1/3, a ponta, que é referente a 1/3 da lâmina da faca. Então, aqui a gente tem a ponteira e a ponta, que vai ser 1/3 da lâmina da faca. E a lâmina da faca, está enumerado aqui 2, que é toda essa parte aqui. Então, tudo isso aqui é a lâmina da faca. O 3, tá? Que é o gume ou fio. Então, é essa parte aqui. Quando a gente diz assim, a faca perdeu o fio, a faca tá sem fio. Então, é essa parte aqui que faz cortar ou não o alimento, Se a gente tem uma faca que ele está sem fio, ela acaba não cortando o alimento. Então, pode ser chamado aí de fio ou gume e fica entre o apoio e o cabo. E é o que faz o serviço de picar e fatiar, certo? O 4, aqui ó, o 4, essa parte contrária, então vai ser o lado contrário ao gume ou ao fio, e é chamado de espinhaço ou espinha da faca, que vai ser a parte superior da lâmina, e ela vai ser maior nas facas mais largas e pode ser segurada com o dedo para oferecer mais estabilidade. Então, como a gente viu, vocês podem colocar a mão aqui e o dedo, tá? O polegar e o indicador aqui, tá? Lembrando de nunca pegar aqui nessa parte. Vamos lá para o 5, tá? Então, aqui a gente tem o gavião, que a gente viu que tem algumas facas que tem esse gavião mais prolongado, que é onde vai unir o cabo, tá? Com a lâmina. E, além disso, ele também acaba protegendo a mão no caso de facas grandes. Então, aqui, ó, os dedos eles vão ficar aqui, pegando no cabo. Então, acaba protegendo a mão. O 6, tá? Aqui é o apoio, que vai ser a parte mais pesada da faca e que é a mais próxima da mão. É usada com o máximo de força para cortar alimentos pesados e duros. Então, esse apoio aqui ele pode ser utilizado também, essa parte aqui, para cortar alimentos pesados e duros. O 7, tá? Que é o cabo ou a empenhadura, aí a gente chama aqui de toda essa parte aqui, onde a gente vai apoiar a mão. Ele pode ser feito de diversos materiais, tá? E ele deve ser confortável para facilitar o corte. Além disso, é importante também que seja um material que não seja propício para a multiplicação de micro-organismos. Então, por exemplo, a gente tem algum cabo ou empunhadura que é de madeira. E aí a gente não pode usar, Enfim, na cozinha profissional a gente não pode usar madeira porque ela é muito porosa. Então, quando a gente lava, a madeira absorve água e ela demora para secar. Então, isso acaba gerando um meio propício para a multiplicação de micro-organismos, tá? Então, é importante quando for escolher a faca, para usar de forma profissional, enfim, com conhecimento e evitando a proliferação de micro-organismos, escolher um cabo ou empenhadura que sejam adequados. Rebite, que
são esses pontinhos aqui, tá? Cinzas, no caso dessa faca de inox, que vai segurar o cabo, tá? A espiga, que a espiga vai ser essa parte aqui, 9, que a gente vai ver na, no próximo slide. E deve estar bem rente, tá? Ao cabo e não apresentar rachaduras. Então, esses rebites, eles não podem estar com desnível do cabo. Ele deve estar bem rente, a gente passa a mão e ele fica lisinho, tá? E evitar rachaduras porque pode ser um meio também as rachaduras da proliferação de micro-organismos. É importante a gente lembrar que nem todas as facas vão ter rebite, porque tem algumas facas que elas são feitas em uma lâmina só. E aí, essas facas que são só uma lâmina de ácido inox, por exemplo, e aí a gente não tem esses rebites porque não tem necessidade de segurar o cabo, que é essa parte aqui, né, a espiga, que é essa outra estrutura que vem aqui por baixo do 9. Tá? Então, pode ser que tenha algumas facas que não tenham rebites. A espiga, que é o 9, né, como eu falei para vocês, nem sempre ela é visível, mas é a parte de aço que ela vai se estender pelo cabo. Então, essa parte aqui, ó, que vem da lâmina, é que vai fazer essa conexão aqui, ó, da lâmina com o cabo, para sustentação. E o 10, que é o talão, tá? Que é essa parte aqui, né, o final aqui da faca, que vai proporcionar mais controle e segurança na empunhadura da faca, né? Então, ao pegar a faca. Lembrando também que nem toda faca ela vai ter talão. Nessa faca aqui que eu trouxe para vocês, ela é uma faca que ela é feita em uma peça só, tá? Então, a gente aqui não observa, a gente não observa esses rebites, tá? Então, isso aqui, esses furinhos são só detalhes da faca, mas ela não vai ter nem o rebite, nem o talão. Então, eu trouxe aqui as principais partes da faca, lembrando que ela pode variar de uma faca para outra, contando que algumas partes básicas, como por exemplo o cabo, a lâmina, o gume, a ponteira, a ponta, enfim. Ele vai estar. O espinhaço, a espinha, eles são partes que são comuns a todas as facas chefes. E agora, né, após a gente conhecer as partes da faca, a gente vai ver a especificidade, né? Então, a gente vai entender cada aplicação dessas partes da faca. Então, a gente tem aqui a ponta da lâmina, como foi visto anteriormente, que ela representa 1/3 da lâmina da faca. Então, aqui a gente tem a lâmina da faca, aqui a gente tem a ponta da lâmina, que ela serve para cortar alimentos finos e delicados, como cortar ou picar alho, cebola, cogumelos e vegetais que vão necessitar de um corte mais fino, mais delicado. O centro da lâmina, tá? A parte central da lâmina, ela vai ser utilizada para fatiar, picar e fazer cortes mais tradicionais na cozinha, que são cortes como julienne, batonete, alunete, cubos, brunoise e outros. Então, todos esses cortes, não se preocupem, que vamos ver futuramente. E a área próxima ao cabo, essa parte aqui, ela vai servir para cortes que vão exigir mais força, como cortar juntas, tendões, pequenos ossos e elementos congelados. Então, essa é a parte aqui da faca, que ela é mais resistente, tá? Porque ela tá aqui, ó, mais próxima do cabo, então ela aguenta uma pressão maior, ela pode ser aplicada força maior, diferentemente da ponta, que é a ponta da lâmina, né? Que é a parte mais frágil da faca. Aqui é a parte lateral da lâmina, que é essa parte aqui, né? Em posição horizontal, ela vai servir para esmagar dentes de alhos. Então, muitas vezes a gente pega ela nessa posição horizontal, com a lâmina paralela à tábua, coloca o alho aqui embaixo, né? Essa parte aqui que é onde a gente aplica mais força, o alho com casca e tudo. Coloca o alho embaixo e pressiona em cima. E aí, quando a gente faz isso, esmaga o alho e solta também a casca do alho. Acaba se desprendendo por causa da pressão.
Além disso, né, ela pode ser utilizada também para recolher o alimento. Então, essa parte assim, lateral, essa parte aqui, quando ela está inclinada, ela pode ser utilizada para recolher o alimento que está junto na tábua. A espinha da faca, essa parte aqui, ela é usada para quebrar também pequenos ossos, costelas ou conchas de crustáceos. Sempre com cuidado também, mas é importante a gente destacar que para ossos maiores, utiliza-se a recomendação do cutelo. E o fio da lâmina, né, como a gente já tinha visto, né, essa parte aqui, que ela é suave, curvo, e ela vai sempre servir para cortar todo o ingrediente, duros e macios. E aí é uma parte mais delicada da lâmina, e quando a gente tem uma faca que ela não tem o fio, acaba perdendo a aplicação e a utilidade correta dessa faca, tá? Quando a faca também está na posição contrária, né, com a espinha da faca tocando na tábua, a gente também pode usar ela para juntar o alimento, né? Tanto a lateral da lâmina, como também ela nessa posição invertida com a espinha posicionada na tábua para juntar o alimento. E também quando a gente quer tirar o alimento da mão. Então, eu piquei uma cebola e tô com muita cebola na mão. Eu pego essa parte, a espinha da faca e passo na minha mão, porque a espinha da faca é a área que não corta. Eu quero despejar a cebola que eu piquei aqui na minha saltese, né? Que é um tipo de panela que a gente vai ver mais na frente. E aí eu utilizo também a espinha da faca para retirar essa cebola que está picada na tábua e colocar na panela. Nunca eu vou utilizar a faca na posição do fio da lâmina encostado na tábua, porque esse movimento acaba cegando, né, perdendo o fio da faca. Então é importante a gente também ter esses cuidados, porque algumas práticas que às vezes a gente tem costume de fazer pode acabar também desgastando mais rapidamente a faca, tá? Sobretudo o fio. E agora a gente vai ver, né, a técnica utilizada para a gente garantir a afiação da faca. Então, uma faca com o fio afiado, essa faca ela sempre vai ter uma utilização e uma aplicação melhor e mais segura, porque ela vai cortar muito mais fácil e vai exigir menos força. Então, o fio da faca, ele deve ser afiado em uma pedra, tá? De amolar, sempre que estiver sem fio. Então, sempre que a lâmina da faca ela tiver sem o fio, né? Deve-se utilizar a pedra, tá? Então, aqui a gente tem alguns tipos de pedras. Então, deve-se utilizar a pedra para readquirir o fio dessa faca. E a manutenção, que a gente pode chamar de alinhamento ou assentamento do fio, esse assentamento ele deve ser realizado com a chaira, que a gente vai ver mais na frente. Então, a escolha da faca, bem como os cuidados e utilização correta, ela vai ser essencial para a execução adequada da técnica de corte, como a gente já vem comentando desde o início desse assunto. Entretanto, não adianta eu ter a faca correta e uma faca de boa qualidade, mas que ela esteja cega, sem fio e sem amolação. Por isso, né, nesse caso, a gente vai ter as funcionalidades da faca limitadas. Ela não vai ter uma faca amolada, né, afiada, ela não vai ter a mesma funcionalidade de uma faca que ela estará sem fio. E aí, antes da gente aprender a técnica de afiação, a gente vai conhecer os principais tipos de pedras, que esses tipos eles vão variar de acordo com o material e com a aspereza. Então, a gente tem a pedra de carborundu, né? Que ela é uma pedra que é combinada, então a gente tem diferentes graus de aspereza na mesma pedra. E aí a gente tem um lado que ele vai ser
mais áspero do que o outro. E aí, sempre que a faca ela estiver sem fio, quando a gente olhar para a lâmina da faca, né, onde fica o fio, e ele não tiver pontiagudo, ele tiver não tiver brilhoso, né, a gente olha e ele vai estar rente, né, a gente percebe claramente que não tem o fio na faca. Depois tem um vídeo para vocês que vai auxiliar nessa visualização. Então, sempre que essa faca tiver sem o fio, deve-se começar com pedras que elas vão ter um grão mais grosso, então em pedras mais ásperas. A faca sem fio a gente utiliza primeiro no lado ou na pedra mais áspera, tá? Que nesse caso aqui a gente tem o grão grosso com 100, né? A referência é 100, e aí o grão fino é 280. Então, primeiro a gente passa no lado mais grosso da pedra, depois no lado mais fino. A gente tem aqui a pedra do Arkansas, né, que ela é feita de sílica, então é uma pedra natural. A gente pode encontrar as pedras para molar, tanto naturais quanto industriais. E ela é comercializada em diversos graus de aspereza, né? Que a gente pode chamar de grau de aspereza, ou grão grosso, grão fino, grão regular, enfim. E aí essa variação das pedras de Arkansas, elas vão de suave, média, fina e dura. Lembrando que, eu tenho uma faca que ela tá sem nenhum fio, ela tá sem fio nenhum, né? Então, eu vou usar sempre o maior grau de aspereza. Então, eu vou usar uma pedra mais áspera e depois eu vou utilizando uma aspereza média, suave e fina. A gente também tem outra pedra que é a de diamante industrial, que ela tem um custo mais elevado. E aí essas pedras elas podem ser encontradas em apenas 1 grau de aspereza ou em 2 graus de aspereza, que normalmente primeiro utiliza-se um lado, né, o lado mais áspero, e depois o lado menos áspero, ou então a gente chama de abrasivo. O lado mais abrasivo, que é o mais grosso, e depois o menos abrasivo, tá? E após ser escolhida essa pedra que vai ser utilizada, é necessário que essa pedra ela seja fixada na bancada de utilização para que ela possa ser trabalhada, né, sem se mover. Então é importante ter o cuidado. Deve-se também, antes de utilizar, fazer a imersão da pedra em um lubrificante ou até em água, segundo segundo a norma do fabricante, né? Então sempre vai vir o fabricante indicando como é que deve ser utilizada essa pedra, mas sempre faz essa utilização, ou de um lubrificante, que pode ser um óleo, ou até da água. E a ideia do lubrificante é diminuir a abrasividade da pedra. Então, quando a gente passa a faca direto na pedra sem o lubrificante, ela é muito abrasiva, então ela acaba desgastando muito a lâmina dessa faca. Por isso a importância da utilização do lubrificante, do óleo, enfim, da água na imersão. Então, normalmente a pedra pode ficar imersa de 10 a 20 minutos na água, depois retira-se a pedra, posiciona-se na bancada para assim afiar a faca. E aí a gente vai utilizar, né? Aqui nessa imagem a gente tem a aplicação da técnica, como eu falei para vocês, ela imersa na água, no lubrificante, o mais comum nessas pedras mais baratas, que muitas vezes a gente não encontra nem uma indicação do fabricante, né? Então, o ideal é a gente utilizar ela imersa na água, de 15 a 20 minutos mais ou menos. Depois retira da água e em seguida faz a afiação, tá? Como mostra na imagem. O grau é mais ou menos 20 graus e aí a gente vai passar a lâmina da faca, tá? Sempre com o fio, então é 20 graus entre a lâmina e a pedra.
sempre passando do começo ao fim, como a gente vê aqui, ó, do começo ao fim. É importante ter cuidado ao colocar a mão, tá? Na lâmina, que é para não se machucar. E deve-se sempre afiar a faca dos dois lados. Então, se eu passei 3 vezes do lado direito, eu passo 3 vezes do lado esquerdo, que é para a gente formar o fio dos dois lados na faca, certo? Então, assim, de um lado e do outro, sempre da ponta até a extremidade final do fio da faca, certo? E aí, eu vou usar uma pedra mais áspera, né, mais grossa, e outra menos áspera. Se eu vou passar 6 vezes na pedra áspera e 3 vezes na pedra mais fina, mais suave, eu passo sempre a mesma quantidade de vezes dos dois lados. É importante a gente ter esse cuidado para utilizar ela sempre dos dois lados, para que a gente tenha esse fio uniforme. Outro utensílio, né, que é utilizado para garantir essa eficiência e a amolação da faca é a chaira. Então, aqui a gente tem duas imagens da chaira, que elas podem ser encontradas em diferentes materiais, como cerâmica, aço, normalmente em aço inox, né, cromo, diamantada. E a cerâmica, a chaira de cerâmica, a gente utiliza para faca, que o material é de cerâmica, tá? E ela é muito, assim, acaba sendo muito mais delicada. E ela pode ser encontrada a chaira lisa ou a chaira estriada, tá? Então, lisa, como vocês conseguem ver na imagem, ela realmente brilha, porque ela não tem nada, é completamente lisa, como o próprio nome diz, e estriada ela tem várias estrias. E o que vai variar de uma para outra é a abrasividade. Então, a lisa ela é muito menos abrasiva, né? Então, ela não praticamente não consegue retirar nenhum material do fio da faca, né, da lâmina como um todo, e a estriada não. Ela, por ser mais abrasiva, ela pode sim pegar parte do material da lâmina da faca. Então, a chaira ela vai ser utilizada para assentar a faca. Então, esse nome é técnico. Muitas vezes a gente acaba não encontrando assim, na cozinha ninguém diz assim, eu vou pegar a chaira para assentar a faca, tá? Que na verdade a gente vai assentar o fio, né? E aí, o que é que quer dizer assentar? É quando a lâmina ela vai estar afiada, mas o fio ele vai estar virado. Então, eu não sei se vocês já viram alguma faca ou tem alguma faca em casa que algumas vezes elas estão com alguns dentinhos. Então, ela corta, ela tá afiada, mas ela não está alinhada. Então, a finalidade da chaira é a gente alinhar o fio, certo? Então, a chaira ela vai fazer o alinhamento do fio. Se eu tenho uma faca que ela está com fio, mas ela está com vários dentinhos que a gente pode chamar, né? Então, eu vou usar a chaira. Se eu tenho uma faca que ela não tem fio, ou então ela está perdendo o fio, eu vou utilizar a pedra. Então, é importante a gente saber quando eu utilizo a pedra, quando eu vou utilizar a chaira. E aí, né, aqui a gente tem umas imagens que vão ensinar, né, essa técnica de assentar ou alinhar o fio, pode ser chamado também do alinhamento do fio. E aí a gente vai segurar sempre a chaira pelo cabo e ela pode ser manuseada de duas formas. Ou segurando pelo cabo e apoiando ela, né, no ângulo de 90 graus aqui, ó, apoiando na tábua, ou segurando, e aí normalmente no ar, né, sem estar perto de ninguém e com o braço livre, com o braço que for segurar a outra faca, no caso esse aqui livre. E aí faz o processo do alinhamento do fio. Normalmente essa técnica aqui é o que a gente vê nos açougues. Então as pessoas que têm mais habilidade acabam utilizando essa técnica. E aí
sempre também tendo cuidado para pegar do todo o todo o fio da faca. Então aqui a gente começa do final e aí vai descendo até o início, como a gente vê aqui, e em ambos os lados, do lado um e do lado 2, a mesma coisa. Se eu optar por fazer o alinhamento segurando dessa forma B, eu também vou primeiro fazer o alinhamento de um lado, no caso o lado um, depois o lado 2, a mesma quantidade. Se eu passar 5 vezes de um lado, eu passo depois 5 vezes do outro. Então é importante ter esse cuidado no momento da utilização. E aí, quando for utilizar a chaira, sempre devagar, né, tendo atenção, porque qualquer descuido, se também não segurar firme na chaira ou na faca, enfim, pode cair, pode acabar causando algum acidente. Assim, né, a gente finaliza a nossa videoaula sobre cutelaria, destacando que a pedra ela vai ser utilizada para afiar a faca, que vai proporcionar o fio à faca, e a chaira vai assentar ou alinhar esse fio, tá? Sendo recomendado o uso da pedra quando a faca estiver sem fio, tá? E o uso da chaira para manutenção do fio, mas para alinhar. Então, normalmente, a chaira é muito mais utilizada porque ela vai fazer a manutenção do fio. Lembrando que a gente continua, tá? Abordando esse conteúdo, com a atividade, com texto complementar. E a gente se encontra na próxima aula. Muito obrigada.